Oi, gente! Meu nome é Bruna e na aula de hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas todos permeados por uma temática comum, que é as fake news. Então, mais especificamente, o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos começar com uma introdução de por que as fake news existem, alguns exemplos de fake news que circulam e circularam pela internet e por que a gente deve tomar muito cuidado com elas. Depois, nós vamos falar um pouco sobre algumas fake news que têm atingido a ciência e qual o impacto que elas podem causar. E por último, vamos ver como que a gente pode saber o que é verdade, o que é mentira e como que a gente pode fazer para não cair nas fake news. Então, começando do começo, né? O que são as fake news? Bom, fake news é um termo em inglês que quer dizer notícia falsa. Fake é falso e news é notícia. Esse termo, ele se tornou popular na imprensa internacional, principalmente no ano de 2016, que foi quando ocorreu as eleições para a presidência dos Estados Unidos. No Brasil, esse termo ele ficou mais forte na imprensa e na internet, principalmente em 2018, quando ocorreram as eleições presidenciais aqui no nosso país. Só que apesar de a gente estar falando de eleições presidenciais nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e foi por isso que as fake news se popularizaram, elas não atingem apenas o campo da política. Elas podem atingir diversas áreas, como a gente vai ver mais pra frente na nossa aula. Mas e por que as fake news existem? Por que elas são criadas? Em primeiro lugar, as fake news existem para enganar pessoas. E pode ser enganar positivamente, contando uma mentira ao seu próprio favor de que você fez alguma coisa positiva que de fato você não fez. Ou então pode ser algo negativo para prejudicar a imagem de algum concorrente à eleição, por exemplo. Como eu comentei anteriormente, as nossas últimas eleições presidenciais, que aconteceram em 2018, foram recheadas de fake news. Era até difícil olhar as notícias e saber o que era verdade e o que era mentira. Mas tu lembra de alguma delas? Bom, teve algumas bem sérias, que inclusive viraram processos depois, mas teve outras que viraram até meme de tão estapafúrdias que eram. Como, por exemplo, aquela história do kit gay e da mamadeira com aquele bico diferente, né? Também, diversas histórias inventadas a respeito da Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada em 2018, espalharam notícias de que ela era casada com um traficante, de que ela tinha sido eleita pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, de que ela defendia bandido e todas aquelas histórias que vocês já imaginam. Também surgiram diversas fake news a respeito do Adélio Bispo. Para quem não lembra, o Adélio Bispo foi o homem responsável pela facada no Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. E espalharam notícias de que o Jean Willis, por exemplo, havia depositado dinheiro na conta de defensores do Adélio Bispo e também de que ele aparecia em fotos com o ex-presidente Lula. Outro assunto que gerou várias fake news e que gerou vários memes também foi a Ursal. A Ursal, que seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, foi citada pelo Cabo Daciolo em um debate que aconteceu na televisão. E aí, depois disso, surgiram vários memes e várias pessoas também acreditaram que a Ursal realmente existia. Também apareceram diversas fake news a respeito de fraudes nas urnas eletrônicas. Bom, não é de hoje que muita gente acredita que as urnas não são seguras e que seria muito mais seguro votar em papel, né? Bom, não entraremos nesse mérito, mas fake news que foram desmentidas, por exemplo, de que quando você apertava 1 na urna, ela sugeria o voto no Haddad, e que muitas pessoas tentaram votar o número 17 e a urna não permitia. Também existiu a fake news de que os códigos de programação das urnas haviam sido fornecidos para venezuelanos e que estes poderiam mudar os resultados das eleições. Enfim, infinitas mentiras.
E como em todas as eleições, né, não foi uma novidade da eleição de 2018, infinitas fake news sobre os próprios candidatos. Fake news, por exemplo, de que a Manuela Dávila possuía tatuagens do Che Guevara, que ela utilizava camisetas escrito Jesus é travesti, que o Haddad defendia a pedofilia. Também a fake news que volta e meia ainda circula pela internet de que o Bolsonaro foi expulso do exército por insanidade mental, ou então de que o Ciro Gomes havia batido na ex-mulher, a Patrícia Pilar. E esses são só alguns exemplos que eu citei de candidatos que estavam mais na frente nas pesquisas e que por isso eram mais atacados. Mas todos os candidatos, de alguma maneira, foram atingidos negativamente por diversas fake news. Bom, esses foram alguns exemplos que eu trouxe apenas das eleições presidenciais de 2018. Mas quais são, então, os efeitos que as fake news podem causar? Elas não existem à toa, alguém cria elas com algum objetivo. E o objetivo geral por trás das fake news é a manipulação. A gente sabe que, por mais que a gente tenha um senso crítico, muitas notícias e informações que aparecem nas redes sociais, por exemplo, elas vão influenciar de alguma forma, mesmo que inconscientemente, a forma como a gente pensa, a forma como a gente age. Dessa forma, quando a gente lê, quando a gente vê alguma informação que é mentira, essas mentiras podem nos levar a agir e pensar de maneiras que não condizem com a realidade. E a gente pode acabar sendo manipulado de acordo com interesses de pessoas que financiam essas fake news. Claro, não vamos ser tão ingênuos assim de pensar que as fake news surgiram em 2018 ou 2016. Esse termo, ele é relativamente novo, né? Ele foi disseminado principalmente a partir da eleição presidencial em que o Trump se elegeu. Entretanto, as fake news elas já existem há muito tempo. A gente conhecia com o nome de boatos, por exemplo. Entretanto, uma coisa que a gente também tem que pensar é que na última década as redes sociais ganharam muita força. Elas atingem hoje a grande maioria das pessoas no planeta. E como cada um pode postar o que quiser, falar o que quiser e influenciar outras pessoas a também agirem dessa forma, a popularização das redes sociais foi muito importante para que a disseminação das fake news atingissem níveis nunca antes vistos. Bom, só que até agora a gente só falou de política, né? Eu comentei antes com vocês que não era só na política que as fake news agiam. Então vamos pensar o que a ciência tem a ver com as fake news, né? Como que as fake news atingem a área da ciência? Um exemplo bem recente de como as fake news vêm atingindo a ciência é a própria pandemia do coronavírus que a gente está vivendo agora. Vamos relembrar algumas das fake news que espalharam desde o começo da pandemia. Algumas foram mais disseminadas do que outras e algumas são mais perigosas do que outras. Primeiro, a ideia de que o coronavírus foi criado em laboratório e não que ele era um resultado da evolução de outras formas de coronavírus que já existiam por aí. Outra fake news que foi e ainda é bastante disseminada e que muita gente ainda acredita é sobre os medicamentos, que até hoje não possuem nenhuma comprovação científica de que funcionam de fato para o coronavírus, mas que muita gente tem defendido o seu uso, né? Inclusive gastado bastante dinheiro com eles. Também muita gente espalhou por aí fake news a respeito de uso de máscara. Uma dessas fake news é de que a máscara prejudicaria a oxigenação e por isso as pessoas poderiam passar mal e tal. Outra mentira que espalharam por aí é de que vários médicos estavam adulterando atestados de óbito, colocando como causa da morte a Covid-19, enquanto, na verdade, a pessoa haveria morrido de outras causas. Essa fake news é um pouco mais recente, mas ela tem tudo a ver com a gente que é da área da física, né? Que fala que o termômetro infravermelho, aquele que tem sido bastante usado na entrada de estabelecimentos comerciais, para ferir a temperatura das pessoas e não permitir que pessoas que estejam com febre ingressem nesses ambientes. Bom, as pessoas estão acreditando que esse termômetro, quando apontado para a testa
pode causar danos à glândula pineal, uma glândula que fica no interior da nossa cabeça e é responsável pela produção de alguns hormônios. Isso já foi desmentido, mas muita gente continua acreditando e por isso muitos estabelecimentos agora medem a temperatura no pulso, não na testa. Essa fake news ela foi mais disseminada no começo da pandemia, agora eu acho que menos pessoas acreditam nisso, mas falavam que apenas idosos ou então pessoas com doenças pré-existentes faleciam de Covid-19. Isso tudo para justificar um isolamento vertical, como chamaram na época, e que, de fato, cientificamente, esse tipo de isolamento nem existe, né? Dizendo que pessoas saudáveis e jovens deveriam sair para trabalhar, enquanto apenas os idosos e as pessoas com alguma doença pré-existente deveriam permanecer em casa. Mesmo que isso se justificasse, o isolamento vertical não faria sentido, pois as pessoas que saíssem para trabalhar ou estudar poderiam ser contaminadas e então repassar o vírus para essas pessoas idosas ou doentes que permaneceram em casa. Outra fake news bastante perigosa que avançou por aí foi de que as UTIs dos hospitais estavam vazias e que tudo não passava de alarmismo da mídia. Essa fake news era bastante perigosa porque levou, inclusive, deputados a invadirem hospitais com câmeras a fim de filmar que, de fato, as UTIs estavam vazias. E se não bastasse tudo isso, a disseminação de diversas fake news falando sobre curas caseiras. Ai, toma chá daquilo. Ai, toma suco de limão e mel. Ai, toma isso, toma aquilo. Inclusive, isso também pode ser perigoso porque, por exemplo, aconteceu um caso nos Estados Unidos em que o Trump deu uma declaração dizendo que se o desinfetante mata o coronavírus, por que a gente não toma ele então? E várias pessoas de fato acreditaram no que o Trump falou, tomaram desinfetante e tiveram que ser socorridas pelo Serviço de Emergência dos Estados Unidos. Mas talvez o maior alvo das fake news sobre o coronavírus atualmente seja a vacina. Não é à toa que o nosso presidente recentemente deu declarações dizendo que se a vacina chinesa for aprovada, ela não vai ser comprada pelo Brasil. Imaginem, milhões de pessoas que poderiam ser imunizadas por uma vacina cientificamente comprovada não o serão por motivos de fake news. Esses são os exemplos mais recentes, já que a gente está vivendo na pandemia do coronavírus. Entretanto, já faz tempo que a ciência vem sofrendo ataques de diversos grupos e em diversas áreas. A gente costuma chamar esses grupos que não acreditam nas evidências científicas de negacionistas, porque eles de fato negam todos os resultados a que a ciência chega. Entretanto, eu só queria fazer uma observação de que nós precisamos saber a diferença entre negacionista e ceticista. Porque na ciência, diferente de outras áreas, nós não podemos apenas acreditar, nós não podemos apenas ter fé. Nós precisamos comprovar, nós precisamos testar hipóteses. E por isso o ceticismo, ou seja, duvidar de certa forma de algumas hipóteses, de alguns resultados, pode ser benéfico, inclusive, para a evolução da ciência. Entretanto, negar hipóteses e resultados já comprovados pode nos levar para o caminho contrário, de um retrocesso e de uma desqualificação da ciência. Por isso, essa onda negacionista que vem ganhando força nos últimos anos, inclusive também com a ajuda das redes sociais, como as fake news na política, pode ter efeitos muito perigosos. Porque além de fazer as pessoas desconfiarem da ciência, os negacionistas ainda se utilizam de termos científicos, de teorias científicas para explicar fenômenos de maneira incorreta ou até mesmo fenômenos que nem sequer existem. Por exemplo, algumas teorias que se disseminaram bastante nos últimos anos e que eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já ouviu falar. Por exemplo, a Terra plana, ou seja, de que a Terra, na verdade, não seria um globo, mas sim um disco. A teoria também de que o homem, na verdade, nunca pousou na Lua e que foi tudo uma farsa da NASA para ganhar a corrida espacial da União Soviética. E por último, eu coloquei aqui a cura quântica, mas substituam cura por qualquer nome e vocês vão ter teorias novas por aí.
Essas são, eu acredito, as teorias da conspiração mais famosas dos últimos anos e que, infelizmente, mais pessoas acreditam. Mas existem várias desinformações que são propagadas pela internet, principalmente, contendo informações incorretas e que até usam características e uma aparência que parece científica para que as pessoas acreditem mais facilmente. Então, eu quero mostrar para vocês algumas dessas desinformações. Para isso, eu escolhi uma área da física que se chama ondulatória. A ondulatória ela fala sobre as ondas. E o que eu vou falar mais especificamente são sobre fenômenos ondulatórios, ou seja, fenômenos que acontecem com as ondas e que, mesmo sendo compreendidos há muitos e muitos anos, eles ainda são alvo de mentiras, desinformação e, por que não, fake news. Então, vamos começar com a reflexão. Possivelmente, tu já se deparou com essa imagem na internet, mostrando um simples teste que basta encostar a ponta do dedo no espelho para descobrir se ele é um espelho falso ou um espelho de verdade. Bom, na verdade, o que seria um espelho falso, né? Seria aqueles espelhos que tu pode enxergar pelo outro lado. E esse alerta tem se destinado principalmente a mulheres quando entram em provadores de roupas e etc. Bom, mas para a gente entender essa informação falsa que circula por aí e por que ela é falsa, a gente precisa entender primeiro como que os espelhos funcionam, né? E para a gente entender isso, vamos falar um pouquinho sobre o processo de reflexão da luz. A reflexão ocorre quando a luz bate em um obstáculo e ela retorna para o meio de origem. Ela pode ser de dois tipos. Especular, que é quando os raios de luz eles refletem todos bonitinhos com os mesmos ângulos, e dessa forma os raios que chegaram paralelos retornam também paralelos, como vocês podem ver na figura representada pela letra A. E a difusa, que ocorre quando os raios, mesmo chegando paralelos na superfície, eles retornam cada um em uma direção. A diferença nessas duas reflexões acontece devido à superfície. Se vocês separarem, a reflexão especular ela acontece numa superfície perfeitamente lisa. E a reflexão difusa acontece em superfícies rugosas. Os espelhos são produzidos de forma que a superfície deles seja bastante lisa. Assim, a reflexão que acontece nos espelhos é do tipo especular. Isso significa que uma série de raios que chegam paralelos ao espelho também vão ser refletidos paralelamente. E por isso que a gente consegue enxergar as imagens com nitidez nos espelhos, diferente de outras superfícies. A regra básica da reflexão é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão devem ser sempre iguais. O ângulo de incidência é esse ângulo marcado em azul, que é o ângulo entre o raio incidente, ou seja, o raio que está chegando no espelho, e a normal, essa linha preta que marca a perpendicular do espelho. E o ângulo de reflexão é esse ângulo vermelho aqui, que marca o ângulo entre o raio refletido, ou seja, o raio que está saindo do espelho, e a normal também. Mas para a gente entender qual é o mistério daquele espelho falso, a gente precisa saber como que um espelho é produzido. Bom, antes de mais nada, um espelho precisa ter uma superfície refletora, ou seja, a superfície que vai refletir a luz que chega nele. Essa superfície é feita de algum tipo de metal e ela é muito polida para que ela fique sem nenhuma rugosidade e, portanto, a reflexão que ocorre nela seja do tipo especular. Depois, é colocada uma camada de tinta protetora atrás dessa superfície refletora. Essa tinta tem como função barrar os raios que eventualmente atravessem o espelho. Isso porque grande parte das superfícies elas não são 100% refletoras. Elas refletem a maior parte da luz, mas mesmo assim uma partezinha pequena pode passar para o outro lado. E, portanto, essa tinta protetora evita que esses raios, de fato, atravessem o espelho. E, por último, é colocado na frente da superfície refletora uma camada de vidro ou cristal que vai servir para proteger, evitar arranhões ou evitar o desgaste dessa superfície. E é nesse vidro ou cristal que está a desinformação. A informação que a gente recebia era de que, se você tocasse o dedo no espelho e o teu dedo encostasse diretamente na imagem,
isso seria um espelho falso. Para ser um espelho verdadeiro, deveria existir um espacinho que você pudesse ver entre o seu dedo e a imagem. Entretanto, se existe esse vidro ou cristal na frente da superfície refletora, sempre vai existir um espaço entre o dedo e a imagem. Só que esse espaço ele pode ser maior ou menor dependendo da espessura desse vidro ou cristal. Então, se essa superfície protetora na frente for bastante espessa, o espaço entre o dedo e a imagem vai ser bastante perceptível. Porém, se for uma camada bem fininha, pode ficar imperceptível esse espaço, mesmo que ele ainda exista. Normalmente, esse espaço só poderia ser percebido colocando um objeto bem fininho, como a ponta de uma caneta, em contato com esse espelho. Tá, prof, mas e como é que funcionam, então, aqueles espelhos falsos? Porque, de fato, eles existem, né? A gente conhece, por exemplo, de filmes, aquelas salas de interrogação na polícia, em que o interrogado fica sentado numa mesinha, conversando com um policial, o investigador, enquanto outras pessoas estão em outra sala, observando tudo através de uma janela, que permite a visão de um lado, mas não permite do outro. Esses espelhos também estão muito presentes em reality shows, como Big Brother, por exemplo, em que a casa possui diversos espelhos, mas esses espelhos, eles possuem câmeras atrás para filmar tudo o que está acontecendo. E esse tipo de espelho também é utilizado em pesquisas científicas. Inclusive na área da educação e da psicologia, eles são bastante utilizados para que os pesquisadores possam observar o comportamento das pessoas sem interferir de alguma forma nesse comportamento. Bom, prof, mas então como é que esses espelhos funcionam, né? Na verdade, tudo não passa de um jogo de luz. Então, vamos olhar aqui para essa imagem. Vocês lembram que lá no começo eu falei que o espelho não reflete 100% da luz. E é por isso que existe aquela tinta protetora atrás, para evitar que essa luz, entre aspas, vaze do espelho. Já que a luz pode tanto ser refletida quanto passar para o outro lado, como é que a gente sabe quem é que vai enxergar o outro lado e quem é que vai ver apenas a sua imagem refletida? Bom, como eu falei, isso é apenas um jogo de luz. Se vocês já repararam nos filmes policiais em que aparecem as cenas nessas salas de investigação, vocês já repararam que os policiais que ficam na outra sala, eles estão sempre em um ambiente escuro. Por que acontece isso? Vamos olhar para essa imagem. Vocês estão vendo que o bad guy, o carinha do mal ali, ele está na sala bem iluminada. Ou seja, há bastante luz que está sendo emitida por essa fonte luminosa e então iluminando esse ambiente. E está representado por essa seta maior, bem amarela aqui em cima. Se a gente olhar, uma parte dessa luz vai ser refletida, uma parte dessa luz vai passar para o outro lado. Agora vamos olhar para o outro ambiente onde estão os good guys, ou os policiais no caso. Como eles estão numa sala mais escura, tem pouca luz sendo emitida nesse ambiente, que está representada aqui embaixo por essa seta mais fininha e com um amarelo um pouco mais fraquinho. Como não tem muita luz sendo emitida, pouca luz vai ser refletida e pouca luz vai atravessar para o outro lado. Dessa forma, agora vamos comparar a quantidade de luz que chega para cada um desses carinhas, o bad guy e os good guys. Para o bad guy, olha só a quantidade de luz que está vindo para ele, da luz refletida do próprio ambiente e da luz que está atravessando lá do outro ambiente. Tá vendo que tem mais luz chegando para ele, que foi refletida do que veio do outro ambiente? Por causa disso, ele vai enxergar o próprio reflexo, porque ele está recebendo mais luz que foi de fato refletida e não que veio do outro ambiente. Agora vamos olhar a sala escura. Reparem que tem mais luz chegando para os good guys, que veio da sala iluminada, do que foi refletida da própria sala deles. Dessa forma, eles vão enxergar melhor a imagem que está vindo da outra sala, a sala onde está o bad guy. Por isso, o bad guy ele vai enxergar o próprio reflexo, não vai enxergar os policiais do outro lado. Já os policiais eles vão enxergar melhor o carinha que está lá na sala iluminada e não o reflexo deles. Entenderam como tudo isso é um jogo de luz? Se a gente colocasse a luz na salinha dos good guys, quem enxergaria o reflexo seriam os policiais e quem enxergaria a imagem do outro lado seria o criminoso. Vocês podem ver isso na realidade de vocês quando vocês passam por aqueles prédios que são todos espelhados do lado de fora.
Quando é de dia, a gente não consegue enxergar o que tem dentro, porque nós estamos do lado iluminado e quem está dentro do prédio está do lado mais escuro. Entretanto, quando é de noite, não tem muita luz ambiente do lado de fora, mas as luzes artificiais acesas dentro do prédio tornam aquele ambiente iluminado e nós que estamos do lado de fora no ambiente mais escuro. E por isso a gente consegue enxergar o que tem dentro. O segundo fenômeno ondulatório que a gente vai falar é a refração. E para falar da refração, olha só quem eu vou trazer para nossa aula agora. A Terra plana. Terra plana. Quem nunca ouviu falar dela, né? O terror de todos os físicos. Os terraplanistas, ou seja, as pessoas que acreditam na Terra plana e que defendem que de fato a Terra é um disco e não um globo, eles possuem diversas explicações científicas para provar que a Terra é plana. Entretanto, explicações científicas aqui está colocado entre várias aspas, porque na verdade o que eles fazem é distorcer conceitos e explicações científicas para que elas façam sentido no mundo louco da Terra plana. Uma dessas explicações, que teoricamente são científicas, mas que não fazem sentido, e a gente vai ver agora por quê, é a respeito do pôr do sol. Os terraplanistas defendem que a Terra é mais ou menos assim: um disco em que o Polo Norte está no centro, o Polo Sul é essa camada de gelo em torno de toda a Terra, e o Sol e a Lua giram em torno de uma órbita que fica sempre acima da Terra plana. Ou seja, o Sol, em teoria, nunca se põe. Mas não é o que a gente vê na realidade, né? A gente vê lá todo dia o Sol se pondo, no outro dia o Sol nascendo, e isso é certo como a morte é para todo mundo. Mas e como é que os terraplanistas, então, explicam o pôr do Sol? Para resolver esse problema, eles chamam a refração. Bom, para falar da refração e do pôr do sol na Terra plana, vamos relembrar de várias coisas que a nossa prof. Laura já nos ensinou na aula sobre o arco-íris. Ela nos falou que a refração é um fenômeno que acontece quando uma onda passa de um meio para o outro e nessa mudança de meio, a onda muda a velocidade que ela se propaga. Em alguns casos, essa mudança de meio e de velocidade pode provocar um desvio na trajetória da onda. Ou seja, a onda estava se propagando em uma determinada direção, quando ela muda de meio, ela muda sua velocidade e pode provocar uma mudança nessa direção em que ela estava se propagando. Falando mais especificamente da luz agora, essa mudança na direção de propagação da luz, ela vai depender dos índices de refração de cada um dos dois meios. Se vocês lembrarem da aula da prof. Laura, o índice de refração de determinado meio pode ser calculado como a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio. Essas mudanças na direção de propagação da luz, quando ela muda de meio, pode provocar algumas ilusões de óticas engraçadinhas, como por exemplo essas aqui. Quando a gente coloca um lápis dentro de um copo d'água, parece que ele está quebrado, apesar de não ter acontecido nada com ele. E essa aqui, que eu acredito que a maioria de vocês já devem ter visto, esse senhor falando, física é engraçado. Pois é, né? Parece que a cabeça dele tá fora do corpo. Mas é tudo uma ilusão de ótica devido à refração. Essa mudança na direção de propagação da luz quando ela muda de meio também causa um outro fenômeno que já é bastante conhecido pela ciência, que é a mudança da posição do Sol no céu. Como assim, prof? Bom, aqui nessa imagem a gente pode ver que existe dois sóis, o Sol real e o Sol aparente. O Sol real é onde de fato o Sol se encontra no espaço. O Sol aparente é onde a gente enxerga ele no céu. Quando a luz que sai do Sol entra na atmosfera, ela vai sofrendo diversas refrações nas camadas da atmosfera. E então, essa luz que vinha do Sol e que vinha se propagando de forma retilínea, quando ingressa na atmosfera, ela vai sofrendo vários desvios. Dessa forma, o lugar em que a gente enxerga o Sol não é onde ele está de verdade. E por isso, quando o Sol está se pondo, na verdade, o Sol já se pôs. Parece loucura, mas é verdade. Alguns cálculos, inclusive, nos mostram que no momento exato em que o Sol começa a encostar no horizonte, é o momento em que o Sol já desapareceu. E tudo não passa de uma ilusão de ótica da nossa atmosfera. Para explicar isso e para explicar como isso não faz sentido na Terra plana, vamos lembrar também, lá da aula da prof. Laura,
que quando a luz vem de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, de um meio que tem um índice de refração maior para um meio que tem um índice de refração menor, a onda ela vai se afastar da normal. Lembrem que a normal é aquela reta perpendicular à superfície. E de forma contrária, quando a onda vai de um meio menos refringente, ou seja, com índice de refração menor, para um meio mais refringente, com índice de refração maior, a onda ela vai se aproximar da normal. A gente pode ver isso nessa imagem aqui ao lado. E para facilitar, eu desenhei as duas retas normais nos pontos em que a luz está entrando e saindo do cristal. Nesse caso, a luz está indo do ar para o cristal e depois do cristal para o ar. O ar ele é menos refringente do que o cristal, ou seja, o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração do cristal. Por isso, quando a luz entra no cristal, a luz está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. E por isso, a luz se aproxima da normal, como a gente pode ver aqui na esquerda. Lá na direita, quando a luz vai sair do cristal, ela está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. E por isso, a luz acaba se afastando da normal, como a gente também pode ver nessa imagem do lado direito. Bom, mas o que isso tem a ver com a nossa atmosfera, né? Quando a luz está vindo do espaço, que é praticamente vácuo, o índice de refração é muito próximo do índice de refração do vácuo, que é o menor possível. Ou seja, é quando a luz viaja mais rápido. Quando a luz ingressa na atmosfera, eu também desenhei aqui nessa linha branca a normal, a luz está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. E por isso, a luz precisa se aproximar da normal. É o que a gente pode ver aqui, que acontece quando a linha vermelha entra na atmosfera. Claro, aqui eu desenhei apenas uma linha normal. Em cada camadinha da atmosfera, como a densidade da atmosfera muda, o índice de refração muda. E por isso também o desvio que a luz sofre vai mudar. Mas para a gente só ter uma ideia de como funciona, essa única normal já nos dá essa solução. Bom, só que isso é o que de fato acontece na nossa Terra redonda, né? Como que os terraplanistas falam que acontece o pôr do sol na Terra plana? Para eles, o que acontece é o contrário. O Sol real estaria mais acima do que o Sol aparente. Dessa forma, a gente poderia ver o pôr do Sol, que seria ver o Sol aparente abaixo do horizonte, enquanto o Sol real, ele na verdade ainda está acima do horizonte. Só que para isso acontecer, a gente precisaria que a atmosfera fosse ficando cada vez menos densa conforme a gente vai se aproximando da superfície. Por quê? A luz que vem do Sol sofreria uma grande refração logo quando entra na atmosfera, e conforme a atmosfera vai ficando menos densa, o índice de refração vai diminuindo. E quando a luz vai de um índice de refração maior para um índice de refração menor, vocês lembram que a luz se afasta da normal. Dessa forma, seria possível o Sol aparente estar abaixo do Sol real. Só que nós sabemos que isso não é verdade. A gente sabe que a atmosfera não vai aumentando a sua densidade conforme a gente aumenta a altitude. Na verdade, a gente sabe que é exatamente o contrário. A densidade da atmosfera ela diminui conforme a gente aumenta a altitude. E nós conseguimos saber disso por meio de medições e por meio de modelos matemáticos que levam em conta vários dados sobre temperatura, pressão e umidade do ar. Só que a gente não precisa ser nenhum cientista também que estuda, de fato, a atmosfera para saber disso. Como que a gente pode perceber isso na nossa realidade? A gente pode perceber isso pelo achatamento do Sol durante o pôr do Sol. Vocês podem reparar nessa imagem aqui que a imagem do Sol não é exatamente um círculo. Ele está achatadinho na direção vertical. Isso acontece devido à refração de uma atmosfera que não é homogênea e que é mais densa próxima à superfície do que em altitudes maiores. Existe um cálculo que mostra isso, eu vou deixar o link aqui. Não vou me deter aos cálculos, mas isso só é possível nesse tipo de atmosfera. Se a atmosfera fosse invertida, ou seja, mais denso quanto maior a altitude, como é proposto no modelo da Terra plana, o que aconteceria seria o contrário. O Sol ele ficaria achatado na direção horizontal, ou seja, ele ficaria com uma dimensão maior na vertical e menor na horizontal. E não é isso que a gente observa.
Outro exemplo também que nos comprova que a densidade da atmosfera diminui conforme a altitude aumenta é bem claro para quem gosta de futebol. Principalmente quando a gente está falando de Copa Libertadores, que envolve times de toda a América do Sul e, portanto, times que têm sedes em cidades de altitude bastante elevadas na Cordilheira dos Andes, podem acontecer imagens como essa, do nosso querido Anderson. Esse jogo foi um jogo do Inter contra o The Strongest, um time boliviano que tem sede em La Paz. La Paz, se a gente pesquisar na internet, tem mais de 3.600 metros de altitude. Isso significa que lá a densidade do ar é bem menor do que aqui, que estamos próximos ao nível do mar. Como a densidade do ar é menor, existem menos moléculas de oxigênio, e por isso pode ficar difícil respirar nesses lugares, ainda mais se tu está praticando uma atividade física de alto desempenho como é o futebol. Ou seja, apenas olhando para a nossa realidade, a gente já sabe que a densidade da atmosfera ela não diminui conforme se aproxima da superfície e, portanto, essa ideia de pôr do sol aparente é completamente louca. Agora vamos falar de mais um fenômeno ondulatório, e esse fenômeno ele se chama difração. A difração é o fenômeno que acontece quando uma onda encontra ou um obstáculo ou um orifício. Quando a onda passa por esse obstáculo ou por esse orifício, ela sofre um desvio na sua trajetória. E, portanto, se essa onda antes se propagava em linha reta, agora ela vai acabar sofrendo uma curvatura. Bom, mas e o que a difração tem a ver com fake news, né? Pois é, os terraplanistas também não deixaram a difração escapar. Bom, mas para falar da difração e de tudo que os terraplanistas ignoram sobre esse fenômeno para poder explicar a maluca terra plana, vamos falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, o Guglielmo Marconi. Ele é um inventor italiano, ele não possuía educação superior formal, mas ele estudou bastante por conta própria, e em 1909 ele ganhou o Nobel de Física pela telegrafia sem fio. Ou seja, é quase o pai do Wi-Fi, né? Bom, mas o que nos interessa é o que ele fez em 1901. Ele conseguiu, imaginem, há mais de 100 anos atrás, fazer uma transmissão sem fio de uma onda de rádio desde a Irlanda até o Canadá, ou seja, passando por todo o Atlântico Norte. Para entender como isso foi possível, a gente precisa lembrar que as ondas eletromagnéticas elas apresentam variados comportamentos, sempre dependendo de algumas características, como a frequência e o comprimento de onda. Ou seja, não é à toa que a gente tem um espectro eletromagnético que vai desde as ondas de rádio até os raios gama, e essas ondas, elas são muito diferentes umas das outras no que diz respeito ao seu comportamento. A onda que Marconi utilizou para fazer essa transmissão sem fio desde a Irlanda até o Canadá, ela tinha um comprimento de onda mais ou menos de 350 metros, ou seja, uma frequência de 850 kHz. Essa frequência no espectro eletromagnético está dentro das ondas de rádio, e das ondas de rádio ela se encaixa na faixa MF, que está relacionada com frequência média, ou seja, das ondas de rádio não é as que possuem a maior frequência e nem a menor frequência. Esse tipo de onda que ele usou foi muito importante porque permitiu que a onda se propagasse como uma ground wave. Mas o que é uma ground wave? Bom, se a gente pensar no inglês, wave é onda e ground é terra, solo. Essa onda, então, ela vai se propagar em uma região entre a superfície da Terra e uma região da atmosfera que a gente chama de ionosfera. Devido a algumas interações eletromagnéticas que acontecem entre a onda de rádio e a superfície terrestre, e que não vem muito ao caso aqui na nossa aula a gente destrinchar como essas interações acontecem, mas por causa dessas interações e também devido ao comprimento de onda utilizado pelo Marconi, foi possível que essa onda se propagasse desde a Irlanda até o Canadá, seguindo então a curvatura da Terra. Ou seja, essas interações eletromagnéticas e o próprio comprimento de onda permitiram que a onda fosse sendo difratada em seu caminho até chegar ao Canadá, após ir contornando a superfície curva da Terra. Então, mais ou menos o que aconteceu foi isso aqui. Uma antena que emite a onda de rádio, que estava localizada na Irlanda, nesse experimento do Marconi, emite uma onda que vai se propagar até uma antena que vai receber essa onda
E isso é possível mesmo, entre aspas, escondida da outra devido à curvatura da Terra. Só que isso foi um prato cheio para os terraplanistas, porque eles adoraram esse resultado de uma onda poder ser transmitida para um lugar tão distante e que numa Terra esférica estaria escondido atrás do horizonte, para dizer, então, que a Terra tem que ser plana. Porque como a onda se propagaria de um lugar até o outro, se esse lugar que vai receber a onda está escondido atrás do horizonte? Segundo os terraplanistas, as ondas elas devem viajar sempre em linha reta. Então, como é que ela vai se curvar para contornar, então, a curvatura da Terra e chegar lá no Canadá partindo da Irlanda? Só que como a gente acabou de ver, a gente pode produzir essas ondas que a gente chama de ground waves, que vão sofrer difração e interferência eletromagnética e por isso conseguem sim contornar a curvatura da Terra e não viajar apenas em linha reta, como eles acreditam que é a propagação das ondas. Para terminar essa história da difração, só queria deixar uma observação aqui que talvez tenha passado batido. O fenômeno da difração ele só é realmente visível quando o tamanho do orifício ou do obstáculo é da mesma ordem de grandeza, ou seja, nem muito maior e nem muito menor, do que o comprimento de onda. Então, como a gente pode ver na imagem aqui do lado, quando o orifício é muito grande, a onda ela passa, mas sem sofrer quase nada de difração. Já quando o orifício é mais ou menos do tamanho do comprimento de onda, a gente pode ver que essa difração é muito mais visível. As frentes de onda sofrem curvaturas muito maiores. Esse detalhe é importante para explicar o porquê de o Marconi ter utilizado a onda que ele utilizou, de 350 metros de comprimento de onda. Se ele não utilizasse esse tipo de onda, se ele utilizasse ondas com comprimentos menores, que na verdade são as ondas de rádio mais utilizadas hoje em dia, essa onda não conseguiria se comportar como uma ground wave, porque ela teria comprimentos de onda muito menores do que os obstáculos que ela encontraria no caminho, e a difração não aconteceria. Então, ele ter utilizado um comprimento de onda longo naquela faixa do MF, do rádio, foi muito importante para que ele obtivesse os resultados que ele obteve. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar de um outro fenômeno ondulatório, a interferência. A interferência é um fenômeno ondulatório que acontece quando duas ou mais ondas se sobrepõem, ou seja, uma passa em cima da outra. Quando essas ondas se sobrepõem, elas vão gerar uma onda resultante que vai ter características que dependem das características das ondas originais. Dessa forma, nós podemos ter dois tipos de interferência. A interferência construtiva, que é quando as ondas originais que sofrem esse processo estão em fase, ou seja, nós podemos ver crista coincidindo com crista e vale coincidindo com vale. E dessa forma, a amplitude da onda produzida pela interferência vai aumentar. Mas nós também podemos ter o processo contrário, a interferência destrutiva, em que as ondas originais elas vão estar fora de fase, ou seja, crista encontrando vale e vale encontrando crista. Nesse caso, a onda produzida pelo processo de interferência vai ter uma amplitude menor do que as ondas originais. Aqui nós vemos alguns exemplos de interferência. Na letra A, nós vemos a interferência construtiva de duas ondas que estão perfeitamente em fase. Ou seja, sempre a crista de uma onda encontra a crista da outra e o vale de uma onda encontra o vale da outra. Dessa forma, as duas amplitudes se somam. A gente tem uma onda resultante com uma amplitude maior. Na letra B, nós temos duas ondas perfeitamente em oposição de fase. Ou seja, sempre os vales de uma onda vão encontrar as cristas da outra onda e vice-versa. Nessa forma, se elas tiverem amplitudes exatamente iguais, a onda resultante vai ter amplitude zero. Agora, na letra C, nós temos um caso em que duas ondas vão interferir, mas elas têm frequências diferentes. A gente pode ver que a onda de cima, a onda vermelhinha, ela tem um comprimento de onda maior, ou seja, uma frequência menor do que a onda de baixo, a onda azul. Isso vai produzir uma onda que não tem aquele formato bonitinho que normalmente a gente vê, pois vão ter momentos de interferência construtiva, em que a amplitude vai aumentar, e momentos de interferência destrutiva, em que a amplitude vai diminuir. E por último, na letra D, nós temos um fenômeno que é conhecido como batimento. O batimento ele acontece em ondas que têm frequências próximas, mas diferentes. Isso faz a gente perceber a onda resultante com uma frequência muito parecida às frequências das ondas originais,
Porém, a gente vai perceber que a amplitude aumenta e diminui, aumenta e diminui. Isso é o batimento. E é quase impossível falar do fenômeno de interferência sem falar nesses dois carinhas, o Michelson e o Morley. Existe um experimento muito famoso que esses dois carinhas fizeram lá no final do século XIX e começo do século XX. O objetivo do experimento deles era medir variações na velocidade de propagação da luz. Tudo isso porque naquela época a gente acreditava que para uma onda se propagar era necessário um meio material. Sendo assim, existia uma teoria de que um meio, que se chamava éter luminífero, permeava todo o espaço, inclusive o espaço entre o Sol e a Terra. E esse éter era entendido como referencial absoluto que o Newton propunha na teoria dele. Sendo assim, a luz se propagaria com velocidade constante nesse éter, que é aquela velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo que o Maxwell tinha achado nas contas dele. Entretanto, se a gente olhar nessa imagem aqui, a gente pode lembrar que a Terra está girando em torno do Sol. Dessa forma, em uma época do ano, a Terra estaria indo a favor do chamado vento de éter, ou seja, a favor do movimento do éter, e 6 meses depois estaria indo contra esse movimento. Por isso, era esperado que a gente medisse aqui na Terra variações na velocidade da luz, já que em alguns momentos do ano a gente estaria se movendo a favor do vento de éter e em outros momentos, contrário ao vento do éter. Mas e como é que funcionava esse experimento de Michelson-Morley? Bom, é um experimento que funcionava com um laser e uma composição de espelhos. O laser é uma fonte de luz monocromática. Isso significa que ele emite ondas sempre com a mesma frequência. Isso é bastante importante para esse experimento. A gente vai ver logo mais por quê. Bom, então o experimento funcionava assim. O laser emitia um raio de luz que batia nesse espelho que está inclinado aqui no meio. Esse espelho ele refletia uma parte da luz que chegava nele e a outra parte ele deixava passar. Então, o que acontecia era a propagação de dois feixes a partir desse espelho. O feixe A, que era transmitido pelo espelho, e o feixe B, que era refletido. Depois, o feixe A e o feixe B, que saem desse espelho aqui no meio, eles vão colidir com outros dois espelhos e vão sofrer reflexão, ou seja, vão voltar para esse espelho inclinado do meio. Olhando agora só para o feixe refletido A, uma parte dele, de novo, é refletido e vai parar nesse detector aqui embaixo, e outra parte é transmitido para o outro lado. Esse feixe transmitido ele não vai ser importante para nós. Mesma coisa acontece com o feixe B refletido. Ele bate no espelho inclinado aqui no meio, uma parte é transmitida para o detector e a outra parte é refletido de volta para o laser, que também não vai ser importante para nós. O que importa para nós é esses dois raios que chegam no detector. Bom, vocês lembram que o laser é uma fonte de luz monocromática, né? Ou seja, todos esses raios aqui devem ter a mesma frequência. Entretanto, se a velocidade da luz pode variar também o comprimento de onda. E se variar o comprimento de onda, nós poderemos perceber nesse detector padrões de interferência entre as duas ondas refletidas, a A e a B. Além disso, o espelho lá de cima ele é móvel, ou seja, era possível aproximar ou afastar ele, para que a gente pudesse, então, mudar esses parâmetros de interferência também. Então, a moral por trás desse experimento todo era: se existe esse éter e se o movimento da Terra por esse meio provocaria uma variação na velocidade da luz, esse experimento poderia mostrar, já que ele propaga luz em todas as direções e, portanto, independente da direção do vento do éter, alguma dessas direções iria sofrer alguma variação e a gente poderia detectar interferências aqui nesse detector. Só que o experimento de Michelson-Morley, ele está cercado por várias mentiras e, na verdade, até desconhecimento de algumas partes. Uma dessas inverdades, e que é bastante conhecida no meio da física, é de que o experimento deles teria levado à publicação da relatividade restrita pelo Einstein em 1905. Um dos postulados da relatividade restrita é de que a velocidade da luz é sempre constante no vácuo, independente do movimento das fontes ou dos receptores.
O Einstein tinha, sim, conhecimento do experimento e dos resultados que o Michelson e o Morley haviam chegado, porém, essa relação não é direta. A gente não pode considerar a relatividade restrita um resultado do experimento de Michelson-Morley. Tanto que os dois, inclusive, faleceram ainda acreditando que os resultados que eles tinham chegado estavam errados. E que a velocidade da luz, ela mudava, sim, dependendo da época do ano. Então, eles acreditavam que era um problema no experimento ou um problema no equipamento. O postulado da velocidade da luz constante veio mais da cabeça do Einstein mesmo do que do próprio resultado do experimento de Michelson e Morley. Outra inverdade a respeito desse experimento é de que ele descartou a existência do éter. Bom, hoje a gente sabe que o éter não existe e que o espaço entre a Terra e o Sol é basicamente vácuo. E além disso, que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Então, o éter que existia para possibilitar a propagação das ondas no espaço deixou de existir. Entretanto, como eu comentei antes com vocês, o Michelson e o Morley eles não deixaram de acreditar no éter, mesmo com os resultados obtidos por eles. E não foi só eles. Muita gente continuou acreditando durante muito tempo ainda que o éter existia. Bom, e aqui entra um grande problema. Se o Michelson e o Morley não identificaram variações na velocidade da luz, independente da época do ano em que eles realizavam o experimento, várias pessoas começaram a usar esses resultados como prova de que a Terra não está se movendo, de que a Terra está parada. Porque, de fato, se o éter fosse real e a Terra estivesse parada, a gente não identificaria variações na velocidade da luz. Mas diversos outros fenômenos que a gente pode observar, tanto aqui na Terra quanto no espaço, nos provam sim que a Terra está em movimento e diversos movimentos diferentes, né? Os mais conhecidos são a rotação e a translação, que provocam respectivamente o dia e a noite e as estações do ano. Mas a Terra, ela possui diversos outros movimentos. Ou seja, parada, a gente sabe que ela não tá. E quem amou essa ideia de que o experimento de Michelson-Morley comprovaria que a Terra está parada? São eles mesmos, os terraplanistas. Uma aula que era sobre fake news acabou virando uma aula sobre terraplanistas porque, né? Para defender que a Terra é plana, só inventando várias mentiras mesmo. Mas uma coisa que eu queria discutir aqui com vocês também é que o seguinte, a gente fala da Terra plana, principalmente nós que somos da física, mas nós sabemos que as pessoas acreditarem que a Terra é plana e não esférica não é tão perigoso assim quanto é acreditar em outras teorias, como, por exemplo, os antivacinas. Ainda mais na nossa época de pandemia. Contudo, o fato de as pessoas estarem acreditando cada vez mais nessas teorias da conspiração nos mostram que a ciência está cada vez mais desacreditada. As pessoas não confiam mais na ciência. E isso sim pode ser bastante problemático. Nesse sentido, a gente pode cair na tentação de apenas ignorar os terraplanistas e deixar eles falando sozinhos, mas a gente precisa saber também que eles têm conquistado cada vez mais público e mais gente tem acreditado nas falas deles. E isso pode levar a uma onda de pessoas que desacreditam da ciência como um todo. E isso a gente tem que combater com todas as nossas forças sempre. Então, sabendo disso, o que a gente tem que fazer na prática? Eu trouxe aqui um videozinho para vocês, que é do nosso guru da divulgação científica na pandemia, o Átila Yamarino, infectologista, e que tem divulgado várias informações muito interessantes em suas redes sociais desde que a pandemia chegou aqui no Brasil. E agora que é época de eleição, ele foi convidado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para produzir uma série de propagandas veiculadas na TV, a fim de conscientizar as pessoas sobre as fake news. Nesse caso, ele está falando de política, mas ela serve para todas as outras áreas também. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião?
Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Então, como o Átila nos fala, a gente pode checar se uma notícia é falsa ou não em alguns sites de checagem. Eu coloco aqui alguns deles, mas também existem outros. É papel de todo cidadão buscar informações antes de compartilhar notícias. Afinal, como o Átila disse, além de estar enganando outras pessoas, a gente pode estar cometendo crimes. Então, para terminar, só coloco aqui algumas referências. O Pergunte ao CREF, site da URGS, que eu me baseei para trazer algumas informações sobre os fenômenos ondulatórios. O link para o vídeo do Átila. E aqui tem 2 documentos que eu coloco as atribuições necessárias e várias outras referências que eu usei para montar a apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que, a partir de agora, vocês estejam sempre conscientes de buscar informações em outras fontes, checar sempre que receber alguma notícia e também avisar quando algum conhecido estiver compartilhando fake news. É isso, um beijinho, se cuidem. Tchau, tchau.